Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, sexta-feira. Queria saber do senhor o que o senhor reservou pra gente hoje. Tudo bem, Oineg? Salve, salve Débora, Olá. Felipe. Salve. Oineg, eu queria falar dessa ação direta de inconstitucionalidade que o presidente Jair Bolsonaro ajuizou no Supremo Tribunal Federal, sobre a qual você já comentou bastante no seu editorial. Mas eu acho que é importante a gente esclarecer, a não mais poder, como a argumentação dessa ação é falaciosa. Porque comparar estado de sítio com os decretos de medidas sanitárias impostos por governadores hoje no país, é absurdo, não faz o menor sentido. O presidente da República entrou, a ação direta de inconstitucionalidade, o número dela é 6764, tem 24 páginas, e ela ataca especificamente decretos de 2 estados, a Bahia e o Rio Grande do Sul, e o decreto do Distrito Federal. E ela se foca muito no fato do toque de recolher, né? Diz que toque de recolher só pode ser imposto em caso de estado de sítio e que, assim, os governadores estariam usurpando uma função que é própria do presidente da República. Oineg, de fato, impor estado de sítio é próprio do presidente da República. E a medida é tão drástica que ele não pode simplesmente decretar. Ele tem que pedir uma autorização ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional autorizando, ele decreta o estado de sítio. E aí, Oineg, por quê que nem de longe, mas nem de muito longe, as medidas restritivas impostas pelos governadores e por alguns prefeitos também se assemelham ao estado de sítio? No estado de sítio, o que o Estado pode fazer com o cidadão? Ele pode obrigar você a permanecer em determinada localidade. Hoje o que existe é uma recomendação. Pode haver detenção de pessoas em edifícios que não sejam destinados a criminosos comuns. Então, tirando presídio e delegacia, o Estado pode deter pessoas em determinados lugares. A inviolabilidade da correspondência, ela sofre restrições, o Estado pode abrir a correspondência para saber o que você está conversando, porque o estado de sítio, ele só pode ser decretado em casos de comoção grave, desde que o estado de defesa, que é uma medida um pouco menos grave anterior ao estado de sítio, não tenha surtido efeito, e em caso de declaração de guerra, ou de um ataque, ou como uma resposta a um ataque, uma agressão armada de uma nação estrangeira. Mais do que isso, no estado de sítio, há de fato a suspensão da liberdade de reunião. Não é como hoje, que existe a recomendação de, por favor, não se reúna em um número grande de pessoas. Basta a gente ver, hoje eu assistia a Band News FM, eu sou um ouvinte da rádio antes de ser comentarista, esse é um dos orgulhos que eu tenho de fazer comentário aqui, inclusive. Eu ouvi o programa da manhã, e em Caraguatatuba, salvo engano, os fiscais foram lá e acabaram com uma festa que tinha 50 pessoas praticamente num porão. As pessoas foram levadas à delegacia, prestaram depoimento e foram para casa. No estado de sítio, essas pessoas jamais iriam para casa. A liberdade de reunião é proibida e as pessoas podem ser presas. É permitida a busca e apreensão em domicílios, requisição de bens, intervenção em empresas públicas. Então, Oineg, aí a gente para e vê o argumento da ação do presidente da República, não só o que ele falou, aquele monte de atrocidade, mas o argumento mesmo se foca num toque de recolher, que na verdade nem é um toque de recolher, porque se você estiver na rua e explicar o que você está fazendo na rua, você continua na rua. O prefeito determinar que restaurantes só podem funcionar em determinado horário, estabelecer protocolos mínimos de distância, regras de funcionamento, não guarda qualquer semelhança com o estado de sítio. E, Oineg, tem respaldo legal e respaldo jurídico. Respaldo legal está na Lei 13.979, que é citada pelo presidente da República na ação. Essa lei garante às autoridades a adoção de isolamento e de quarentena, fora a realização de exames de forma compulsória
e etc. É uma lei aprovada, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República no começo da pandemia. E o respaldo jurídico a essas ações foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, que lá no começo disse que na omissão do governo federal, e a omissão do governo federal está aí para quem quiser ver, eu não preciso falar sobre ela, na omissão, estados e municípios podem adotar regras, medidas sanitárias para tentar conter o espalhamento desse vírus que está causando esse índice de mortalidade que a gente nunca viu no país na história recente. Então, assim, Oineg, essa ação do presidente da República ela é fadada ao fracasso. E é uma pena que, a essa altura do campeonato, a presidência da República esteja investindo energia em ações fadadas ao fracasso, no lugar de se render ao consenso científico mínimo. Então, assim, essa ação vai ser rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, ela já nasceu morta, e é muito difícil a gente conseguir explicar por que o governo federal continua investindo energia e trabalho e dinheiro do contribuinte em ações que não vão chegar a lugar nenhum, porque o que estados e municípios estão fazendo tem respaldo legal e tem respaldo jurídico. Rodrigo Aidar, Pensa Brasil, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Valeu! Valeu, Oineg. Salve, Débora, Felipe, um abração para todos. Bom fim de semana. E tchau. Obrigado pelo prestígio, viu? Estamos nos sentindo cada vez mais honrados com a sua presença aqui desde o meio-dia, viu? Eu sempre fui ouvinte da rádio. O dia que o Oineg me chamou para ser comentarista, eu quase não acreditei. O Oineg tem pouco juízo por fazer isso, mas eu fiquei honrado. Você ficou nervoso na estreia ou não? Não, Muito, cara, muito. Eu fico nervoso até hoje. Sempre que eu vou entrar, dá um friozinho na barriga. Olha lá, Oineg, eu bastidores senti da coluna. Olha lá. Eu senti uma crítica. Quando o Oineg me convidou, eu não acreditei. Ou seja, não tem a menor credibilidade, né? Chegar assim, vai ser. Pô, que tragédia. Valeu, Aidar. Depois dessa, Beijão. bom fim de semana e um beijo, hein? Beijos. Tchau.